Meus amores, é um bom dia e uma boa terça-feira, né? E vou soltar pra vocês o que? Eu vou soltar pra vocês o sonho do arrebatamento, né? Porque Jesus já tá próximo de voltar. E Jesus o que? Conta conosco, né? Então, jamais vou virar as costas pro meu grande rei, né? Ele jamais virou as costas para mim lá na cruz do Calvário. Por que eu deveria virar as costas para o quê? Para Jesus, meu Rei, meu Salvador, e para um homem que foi enviado pelo nosso Pai, o Deus Altíssimo, né? Como eu solto o sonho, e como Jesus se revelou a Maria Madalena antes dele aparecer para os discípulos, eu vou soltar essa passagem, ainda vou soltar a passagem de João, né? Não sei se agora de manhã, talvez à noite, né? Talvez não, à noite, tenho certeza, à noite. Em nome de Jesus. Então, assim, meus amores, eu vou soltar ela pra vocês, por quê? Porque Jesus apareceu pra ela. Do mesmo jeito que Jesus apareceu pra mim em sonho, mas Jesus para ela, Jesus apareceu pessoalmente, né? Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus caminhava com aquele povo, lado a lado, dia a dia Jesus caminhava com ele, em cidade em cidade, percorrendo os caminhos com eles. Então, se Jesus apareceu o quê? Para Maria Madalena e disse assim, tu vai, fala para os meus irmãos que eu já ressuscitei entre os mortos. Só que eu não vou ficar conversando com vocês, não. Eu vou soltar nas Santas Escrituras. Mas primeiro eu vou soltar o sonho. Meus irmãos, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Meus amores, do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjo. E quando eu olhava no meio da rua, já não estava dentro da minha casa, já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E olhando para a rua, de uma ponta a outra, ela estava rachada, com a rachadura aberta. E quando eu olhava para o cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu me preocupei, eu disse assim, vixe, esse sonho aqui não é pra mim ficar guardar em segredo, não, é pra mim soltar, é pra mim conversar, não é pra mim ficar calada. Aí, meus amores, eu comecei a soltar. Primeiro que eu soltei foi pra minha família. Minha família ficou assim, não é, será que é? Será que não é? Assim, duvidando das coisas de Deus. Meus amores, nós jamais podemos duvidar das coisas de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tem um versículo aqui que ele diz que ele se revela a quem ele quer. Entendeu, meus amores? Se alguém chegar pra mim e dizer, olha, Jesus apareceu pra mim fazendo assim pra me falar com vocês. Eu creio, porque Jesus está no final dos tempos. Jesus disse que ia fazer isso. Jesus disse que o quê? Dar definição àquelas pessoas que são dele, para elas que se correrem pra ele. Então, meus amores, aí foi que eu vim começar a soltar na internet e pregar a palavra de Deus, entendeu, meus amores? Bora pra passagem? E depois eu vou soltar um versículo pra vocês também, que Deus diz, quem tem um sonho, aquele profeta que tem um sonho, solte o sonho. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu chorei e pedi perdão a Deus. Por quê? Porque quanto tempo, tem um sonho que eu guardei, tá com 19 anos. Foi o primeiro sonho que eu vi o meu grande amor, né? Então, assim, eu guardei esse sonho por muitos e muitos anos. E eu, agora do arrebatamento, eu me preocupei, né? Eu disse assim, não, isso é um sonho para falar. Porque é uma visão que vai acontecer agora, entendeu, meus amores, né? Durante esse período do livro do Apocalipse, né? Antes, né, do final, né? Então, bora continuando aqui. Quer dizer, vamos começar, né? Ó, já dei um bom dia, paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é, eu tô dando um bom dia. E que vocês, se chega a Jesus antes de decidir, haja o que? Arrependimento. Não só dos ímpios, mas dos crentes também, principalmente os crentes. Os crentes que não tomam a Santa Ceia, eles que estão em verdadeiros perigos de quê? De Jesus vir e ficarem nessa terra. Jesus disse, olhai se no teu corpo não há algum canto que seja treva, que se tiver, tá bom de, né? Então, bora lá, né? Pro versículo, depois eu solto esse versículo que da candeia para vocês. Eu vou soltar sempre para vocês esse versículo da candeia. Não cabe para geral, para pastor e para todo tipo de pessoa. Menos, meus amores, pastor para mim, só há um, que é o que? Jesus de Nazaré. Porque ele disse nas Santas Escrituras, só há um mestre, só há um Senhor. Então, Jesus é o nosso pastor. Só que tem aqueles aqui que ficam encarregados pelas ovelhas dele, entendeu, meus amores? Aí é completamente diferente, né? Ó, são o quê? Sacerdote do Pai, do Deus Altíssimo, né? Então, tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Ah, deu vontade até de chorar também. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro
e viu dois anjos vestidos de branco, assentado diante, assentado onde esteverá o corpo de Jesus. Glória a Deus. Então, assim, nesse momento eu já imaginava. Eles vieram buscar o meu Salvador. Glória a Deus. Um à cabeça e outro aos pés. Mas, meus amores, já me deu vontade de chorar quando eu vi que ela estava chorando, né, meus amores? Mas, meus amores, mas também é um choro, também tem que ser choro de tristeza, porque ele sofreu, é por causa do sofrimento de Jesus. E um choro de alegria, por quê? Porque ele nos deu a nossa salvação, entendeu, meus amores? Entendeu? Um choro por causa do que ele sofreu muito, muitas pessoas o que deixa de lado. E o choro de alegria, por quê? Porque naquele momento nasceu o que? A nossa reconciliação com o nosso Pai. E disseram-lhe eles, mulheres, e disseram-lhe eles, mulheres, por que choras? Ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tá vendo, meu Senhor, glória, com respeito que ela tinha por o nosso Salvador, pelo nosso grande amor, Jesus de Nazaré, né? E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era. Glória a Deus. Que era Jesus. Então, ela viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu, né? Porque Jesus é cheio de mistério. Pensa num maravilhoso, é Jesus, né? Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? Glória a Deus, a palavra dele é muito maravilhosa, né? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Vocês viram aí, meus amores? Ela disse que Rabi, ela conheceu, entendeu? Meus amores, é muito maravilhoso. Jesus toca na gente. Então, se meus amores, pensem num homem surpreendente, Jesus de Nazaré, o nosso Galileu, né? Glória a Deus. Continuando. Disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, meus irmãos, agora eu parei aqui nessa passagem aqui. Jesus apareceu para mim, mostrando que Jesus está voltando. Jesus já mostrou que o dia do acontecimento hoje para mim, entendeu, meus amores? E não vai ser um dia com alegria, não. Vai ter alegria sim, para aquelas pessoas que estão com Jesus. Para aquelas pessoas que vão ficar Natal, então que vão ser retiradas, uns vão ser o quê? Com ranger de dente. Você sabe o que é ranger de dente? Porque não está mais na face da terra, está em outro canto. E nesse canto é o quê? É canto das pessoas sentir muito, ranger de dente você já sabe, né? Então, se meus irmãos, não precisa estar mais bem explicado do que isso. Então, por isso que eu digo, antes da vinda de Jesus, conserta os teus caminhos. O dia da vinda de Jesus vai ser um dia de quê? De colheita na face da terra. Deus vai fazer o que? Deus vai tirar as pessoas da face da terra. Deus vai arrebatar aquelas que são dele, né? Com todas, né? E vai o que? Separar as ovelhas dos bodes, entendeu? E uns vão ser lançados no lago de fogo. Meus amores, vocês prestem atenção para onde vocês estão. Ai, Meire, mas eu sou crente. Vigia. Jesus disse, vigia. Por que o ser humano é tão teimoso, desobediente? Se Jesus disse que é para mim estar em vigilância, eu tenho que estar em vigilância. Eu peço perdão ao meu Pai, ao meu Salvador, todo dia, das minhas falhas, que eu falo perante a Ele. Nós falhamos perante a Jesus, por negligência. Aí não é só o ímpio que tem que se arrepender. Nós que temos que se arrepender mesmo. Porque a gente acha que, já sou transformado, não tenho com o que me arrepender. Tenho sim, eu tenho com o que me arrepender. Muitas vezes eu passo do horário de clamar a Ele, de conversar com Ele. Muitas vezes eu vou fazer uma coisa e deixei meu amado Salvador de lado. Tudo isso, meus amores, tem que haver arrependimento, entendeu? Vocês se lembram daquela passagem que Jesus estava aqui na terra? Que Jesus
Jesus estava na casa, não tô lembrada de quem, estava duas mulheres, né? Uma estava fazendo comer e a outra estava o quê? Nos pés dele, escutando ele. Muitas vezes nós erramos com falha perante a Jesus, perante o nosso Pai, por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de estar fazendo a obrigação, assim, fazendo o que ele quer, pra gente estar fazendo as nossas obrigações. Entendeu, meus amores? Não, é como se vocês dissessem, não, depois, um celular, uma pessoa manda mensagem, vocês não ignoram, na mesma hora, vocês pegam e vão. Do mesmo jeito é com Jesus Cristo, vocês ignoram e depois que corre para ele. Mas eu já vi que Jesus fala, né, que as pessoas correm para ele, mas no momento de angústia. Jesus não é só deu pra, claro, para socorrer sim, com certeza. Ele socorre, mas ele também, meus amores, nós temos que se dar atenção. Pensou a pessoa se chegar só numa pessoa só quando tá precisando, é triste. E, meus amores, com que cara a pessoa chega para ele no momento da angústia e chegar, tanto tempo ele teve para mim vir atrás de mim, para ficar um pouquinho comigo, para desabafar, para conversar, e agora que ele está num momento de angústia, ele chega para mim e Jesus chega. A pessoa chegando pedindo perdão, chega sim, com certeza, mas não faz isso com ele não, oxe. Vou aqui pro versículo, deu até vontade de chorar. Mas Maria foi e anunciou aos discípulos que via o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Você está vendo? Ela chegou e anunciou. Disse o quê? Que Jesus já tinha ressuscitado entre os mortos. Então, o que Jesus mandou ela fazer, ela fez. E o que Jesus está pedindo para mim fazer, meus amores, não precisa nem meu grande amor abrir a boca para me falar. Basta ele me mostrar que eu entendi, eu falo para vocês. Quando eu chegar à noite, eu vou soltar o sonho de quê? Que Jesus pediu para mim o quê? Jesus apareceu do jeito que ele foi crucificado. O que é que Jesus quer de nós? Primeiro, ele quer que nós anunciem o sacrifício dele. Para vocês o que? Acolher. Se vocês ainda não acolher, impossivelmente vocês ter parte com ele. Ai, meu, eu tenho parte com ele porque Jesus já morreu. Sim, ele fez esse sacrifício, mas está aí para a gente acolher. Tem escrito nas Santas Escrituras. Se vocês confessar com os lábios perante os homens, igual ele fez, que ele morreu perante os homens, perante a todo mundo, então, se vocês fizerem isso, vocês serão o quê? Colocado o teu nome escrito no livro da vida. Se não fizerem isso, vocês serão negados lá no céu. Pensou sair dessa terra quando chegar lá no céu? Não. Ele não está escrito no meu livro da vida, ele não me pertence. Então, aí vai ser o que? Lançado no lago de fogo. Meus amores, eu prego a palavra de Deus conforme que está escrito. Porque eu já peguei esses versículos, eu sempre solto os versículos conforme a vontade de Deus para você. Tudo que eu falo com vocês, eu solto. Meus amores, entreguei essa parábola inteira da Maria Madalena, que sirva de reflexão para vocês. Jesus está voltando. É tempo de quê? Tempo de arrependimento e é tempo de quê? De vigilância. As pessoas que estão com ele têm que vigiar. Jesus disse, vocês se lembram aquela passagem lá das virgens? Aquelas virgens representam a igreja de Deus. Aquelas que estavam fazendo a vontade de Deus e aquelas que não estavam, né? Estavam de qualquer jeito, de qualquer forma. Presta atenção. Teu rei vir perante a ti, ele te deixa na face da terra, né? Ele jogou jamais quer ficar aqui. Glória a Deus, porque eu já vi que eu ainda vou fazer mais ainda. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.